pegando o primeiro ponto. O primeiro ponto se chama Amyan. Amyan significa o quê? Sono tranquilo, tá? Então, geralmente, quando a gente está ansioso, está muito tenso, você percebe que a nuca da gente fica muito tenso. Tudo bem? Então, um desses 3 pontos, ó, a gente não tem essa parte mais da nuca aqui, ó, mais saltada da nuca aqui, essa protuberância. Então, aqui na lateral, você pode ver que você pega aqui, nessa lateral, você vem mais um pouco para o centro aqui, contornando aqui, você vai perceber que, bem na hora que ele faz a curva, você vai sentir o dedo aqui, fazendo a curva aqui, onde termina, você vai sentir um ponto de acupuntura. Pode pressionar, que geralmente é dolorido esse ponto. Esse contorno tem 3 pontos só nessa parte aqui do contorno. Aqui. 1, 2 e 3. No começo do contorno, no meio e no final. Pode pressionar esses 3 pontos. Pressiona-se como, Eugênio? Você achou o ponto dolorido, pressiona até a dor ser eliminada. Mas por que existe dor? Porque aquele ponto está com uma energia estagnada. Tudo bem? Então você vai pressionar para dissipar essa energia. Fazer fluir a energia nesse ponto. Tá? Você pode pressioná-los até parar de doer. Aí, Eugênio, só de um lado, esquerda e direita, porque os pontos são bilaterais. Esse ponto aqui, ó, bem aqui no meio da testa, que a gente chama Intan, no meio das entranhas. É um ponto sedativo, é um ponto que acalma o Shan, ou Shen, que é aquilo que fizeram a pergunta lá atrás, acalma o nosso espírito. Tem gente que fala que é o terceiro olho, tudo bem? Aí temos um outro ponto que a gente pode associar a esse conjunto de pontos, que é outro ponto aqui, aqui bem na têmpora. Bem na têmpora aqui, é um outro ponto chamado triplo aquecedor, TA23. Aí esses 3 pontos, você vai fazer o quê? Você vai pressionar. Você pode pressionar com as 2 mãos aqui, ou pressionar cada lado aqui. Esse ponto aqui, você pode pressionar os 2, que ele vai dar uma posição certinha. Agora atrás também, se você quiser pôr os dedos aqui no ponto dolorido e colocar a nuca para trás, você não vai precisar usar força, você vai usar o dedo como alavanca, que é o princípio da técnica chamada Do-In, que é o que a gente está fazendo. Do-In pressiona os pontos de acupuntura. Tudo bem? Então você vai usar de uma forma... Maravilha. Isso, sedativa, ou seja, sedar os pontos. Esses pontos, Éricas, são mais para sedar o espírito, acalmar a mente, tá bom? No entanto que são na cabeça, tá bom? Aí os óleos essenciais eu passo a palavra para a Érica. Então, um óleo que eu indicaria, que é um óleo sedativo, e a gente falou muito aí dessa parte de insônia, que é o óleo que a gente pode falar do sono, porque ele relaxa e acalma. É essa lavanda aqui, né? A lavanda. Outro óleo que eu não poderia deixar de falar aqui, que é o óleo da paz, né? É o óleo que conecta com o seu ser maior, que é o óleo que eu falo que é muito importante a gente ter em casa, que é o óleo do olíbano, né? Então ele é um óleo específico para trazer paz para você. Então, às vezes, a gente, quando estamos ansiosos... Então, outro óleo que eu indicaria, né, dos 4 principais, que existe mais óleos, seria o óleo de olíbano por conta disso. E um óleo muito importante, que eu não poderia também deixar de falar, que é um dos óleos que, sim, tem estudos falando que ajuda também na ansiedade, é a laranja, né? A laranja é um óleo que ele traz o equilíbrio emocional, ele traz a paz, mas ele não vai trazer só isso, o que ele vai trazer? Alegria. O limão é outro óleo que eu indicaria, limão siciliano, para a gente fazer essa aplicação topicamente, principalmente nos pontos, quando você quer trabalhar a ansiedade. Esses pontos aí que o Eugênio comentou conosco. Então vamos lá, continuando a nossa saga dos pontos de acupuntura para a ansiedade. Então vamos lá. Tem uma combinação de pontos agora que são no pulso. Um ponto o ponto daqui é o ponto de pulmão. É o 9º ponto
do canal de pulmão. Ele se chama assim Lago Profundo. Olha só, hein? Lago Profundo. Porque quando você vem aqui, acha o ponto, ele parece que afunda. Ele é profundo, se chama Taiwan. Ele vai ajudar o quê? Por que ponto de pulmão? Entra naquilo que a gente falou no começo da live. Você fica ofegante, é para expandir o tórax, para a gente ter maior capacidade de absorver o Qi, o ar. E isso vai acalmar o quê? A ansiedade. Então ele expande o pulmão. Ele facilita o movimento do quê? Do diafragma. Expande o diafragma, relaxa o diafragma. Aí você respira mais. Porque quando a gente fica ansioso, o diafragma vai o quê? Ficando mais tenso também. O diafragma que vai ajudar o movimento de respiração. Então ele vai fazer isso daí. O outro ponto que é do outro lado, a gente vai chamar ele de coração. É o 7º ponto do canal de coração. É aqui bem no cantinho aqui, ó. Bem aqui, ó. Veio aqui na linha aqui, bem no final aqui aqui, ó. No final aqui, no final aqui. A gente vai sentir o ossinho aqui e aqui. Sentiu aqui, é o ponto. Geralmente o ponto é dolorido, tá? Esse ponto se chama Shen Men, o portal da vitalidade, o portal do espírito. São várias traduções. Mas o que ele vai fazer? Fala-se assim que ele abre a porta de dentro. Lembra que eu falei para vocês lá no começo que as portas se fecham, a pessoa fica fleumática, fica sem sentidos? Então, é um ponto que a gente utiliza inclusive para quando a pessoa está voltando do desmaio, quando ela está sendo fora do ar. É um ponto que acalma, porque ele tira esse calor que está atormentando o coração, que está atormentando o imperador. Você vai lá e equipe de bombeiro faz isso nesse calor. Aí o imperador fica mais tranquilo, para de xingar, para de espernear. Entenderam? Então ele vai fazer isso. Legal. Ele devolve a consciência para a gente. Devolve a consciência. Tá? O outro ponto que a gente vai utilizar, no pulso aqui, ó, ele vai formar o quê? Os dois aqui laterais, e tem mais um que a gente vai pegar, sabe essa linha do pulso? Vamos pegar 3 dedos nossos a partir da linha do pulso, bem no meio do pulso, aqui. Esse ponto, bem no meio aqui do tendão, a gente não tem um tendão aqui, ó, 3 dedos a partir da linha, onde que meu terceiro dedo bate? Bem no meio do pulso. Esse ponto é ponto de pericárdio. Pericárdio é uma função, é um canal, uma função energética representado pelo pericárdio mesmo. Mas ela tem muita relação com as questões emocionais. Esse ponto ele vai se chamar o quê? Neiguan, ou Neiquan. Ele significa o quê? Passagem estreita. É uma passagem estreita realmente, né? Então significa que tem algo passando pelo estreito. Então algo está sendo estreitado. Então a gente vai abrir o caminho. Esse ponto ele clareia a mente. Então essa combinação chama triângulo da calma. Agora tem um outro nome que é dado que é interessante, que acho que vocês não vão esquecer jamais esse ponto, se chama Triângulo de Buda. Você encontra textos falando Triângulo de Buda. Por que Triângulo de Buda? Alguém deve perguntar, né? Ou eu perguntei na hora que eu vi isso. Aprendi. Porque Buda, se a gente for ver a história de Buda, ele encontrou a iluminação. Ele se livrou dos sofrimentos. Então essa combinação triádica de pontos te livra do sofrimento. Às vezes a gente precisa de um óleo que ele vai equilibrar, trazer um pouquinho dessa parte sedativa, né, para a gente viver o momento, e principalmente ele vai trazer a luz, que é o óleo bergamota. Eu já tive vários depoimentos, né, a pessoa usando o óleo de bergamota, principalmente antes de uma apresentação de trabalho, ou até uma apresentação, qualquer tipo de apresentação que traz um pouquinho de ansiedade, né? Quando a gente vai falar ao público. E eu tenho vários depoimentos que as pessoas que usaram o óleo de bergamota antes, né, para controlar essa ansiedade, trazer essa luz, que a gente às vezes precisa de uma luz, né, para ajudar nessa apresentação, é o bergamota. Outro óleo que eu indicaria, que ele falou muito forte dessa parte aí, para a gente ter o foco, a concentração,
E o despertar é o óleo de hortelã-pimenta. Ele tem esse benefício, né? De trazer foco, concentração e despertar. Eu uso muito ele quando, assim que eu acordo, né? Às vezes a gente está acordando, a gente ainda está naquele relaxamento profundo. E eu inalo ele profundamente para ajudar eu a despertar. Então, acho que eu não poderia deixar de falar desses dois olhinhos aí, específico no que você comentou agora, Eugênio. Diferença. O último ponto que vamos falar, que eu deixei por último, porque ele é muito especial, é o ponto que se chama vasoconcepção 17, o Tanjong. Tanjong significa no centro do tórax, no centro do peito. Ele movimenta as emoções. Então, esse ponto é um ponto que vai ficar na linha dos mamilos, bem aqui, se a gente vir aqui no meio, tem a encontro das costelas, a gente vai encontrar bem no meio do peito mesmo. É um ponto que, se a gente pressiona, geralmente está dolorido. Por que geralmente está dolorido? O meu tá. Tá? Ele expande o tórax. É que muitas vezes a gente guarda as coisas. Né? A gente guarda o quê? Guarda uma magoinha aqui. E geralmente é tristeza, né? A gente guarda ali, muitas vezes consciente ou inconscientemente. Porque quando a gente está com ansiedade, a energia está mais concentrada, ou seja, mais estagnada na região torácica. Então, esse ponto é muito importante, a gente tocar esse ponto. Então, tá dolorido? Opa, no que eu vou fazer com esse ponto dolorido? Eu só de pressionar ele, eu vou estar trabalhando ele? Sim, você vai estar trabalhando ele, porque ele vai ajudar o quê? Expandir o tórax. Ele ajuda muito também na questão do aliviar o diafragma, tirar aquela tensão. Então, muitas vezes você apertou uma coisa bem no timo, dona, você bem sobre o timo. Na hora que você começa a pressionar, você sente assim um alívio. A pessoa, geralmente, ela responde assim, ela suspira. Então, aquilo já está o quê? Já está liberando, tá? Então, você pode pressionar esse ponto aí. Não oferece efeito colateral. Porém, já vou alertando. Dependendo do que está guardado ali, você pode chorar. Um óleo muito importante aí que tem esse benefício aí de ajudar, principalmente também a parte do estômago, é o copaíba. É um óleo da terra, né? Que você comentou sobre a terra. É um óleo amadeirado. Por isso que tem essa interligação aí também com o intestino. Então, muitas pessoas falam para mim que o óleo, ele tem por trás muita magia, né? Muito significado. E quando a gente tem esse conhecimento, a gente consegue ajudar especificamente a pessoa o que ela precisa. Então, é muito interessante a gente falar também desse óleo de copaíba. Sim. Claro que cada uma, né, cada pessoa, cada ser é único e a gente precisa estudar, né, o que realmente a pessoa, aquele ser está precisando. Se ele está precisando da terra, né, dessa parte. Exatamente. Através dos sintomas, dos protocolos, dos exames. Em conjunto também, a gente faz um trabalho muito, muito especial em conjunto com vários médicos, né?